A música suave de um quarteto de cordas ecoava pela imensa sala de festas, misturando-se ao tilintar das taças de champanhe e as risadas abafadas da elite carioca. Vestidos de seda brilhavam sob os lustres de cristal, enquanto os convidados desfilavam em meio à decoração opulenta. No centro daquele espetáculo de ostentação, Juliana atravessava o salão com um sorriso elegante, irradiando a confiança de uma mulher que acreditava estar no auge de sua vida. Ela vestia um longo vestido vermelho, justo na medida certa, realçando suas curvas e sua postura impecável. Seu cabelo caía em ondas perfeitas, e os olhos castanhos, iluminados pela felicidade, buscavam Ricardo, seu marido, entre os convidados. Hoje era o aniversário dele, e ela havia planejado cada detalhe com carinho. Durante os últimos anos, estivera ao seu lado, sustentando-o emocionalmente enquanto ele construía seu império imobiliário. Agora, imaginava que aquela festa seria mais uma celebração da vida perfeita que haviam construído juntos. Então, viu Ricardo no centro do salão, cercado de amigos e associados. Ele segurava uma taça de champanhe e ria alto, o som carregado de uma confiança que a fez se sentir estranhamente desconfortável. Quando seus olhos se encontraram, um calafrio percorreu sua espinha, mas ela afastou a sensação. Ricardo ergueu a taça e bateu levemente contra o cristal, chamando a atenção de todos. "Senhoras e senhores", disse ele com um sorriso largo, a voz ecoando pelo salão. "Hoje é um dia especial. Não apenas pelo meu aniversário, mas porque é o dia em que minha vida muda para melhor." As pessoas ao redor riram. Algumas murmuraram curiosas. Juliana franziu a testa, sem entender o que ele queria dizer. "Juliana, minha querida esposa." Ricardo continuou, virando-se para ela. O sorriso em seus lábios carregava algo cruel, algo que ela nunca tinha visto antes. "Quero te agradecer por tudo o que fez por mim ao longo dos anos, e quero te presentear com algo muito especial." Ela sorriu, ainda confusa. "Ricardo, o que você está falando?" Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope dourado. Com um movimento teatral, puxou de dentro uma foto e ergueu no alto para que todos vissem. Era uma imagem de uma cabana velha e decadente, com telhado desabando e uma cerca quebrada ao redor de um lago lamacento. "Essa", disse ele, a voz carregada de sarcasmo, "é a sua parte no divórcio." O salão explodiu em cochichos. Algumas mulheres colocaram as mãos na boca, chocadas. Outros riam discretamente, enquanto alguns homens brindavam em tom de deboche. Juliana sentiu o mundo girar ao seu redor. "Do divórcio?" Sua voz falhou. Ricardo jogou um maço de papéis sobre a mesa mais próxima, ao lado de uma champanheira de prata. "Já está tudo assinado, meu amor. Você já concordou com tudo." Ela arregalou os olhos. "Eu nunca assinei divórcio nenhum." Ele riu, um riso frio. "Claro que assinou. Você nunca leu os documentos que eu te dou para assinar, não é?" "Você confiou demais, Juliana." O coração dela começou a martelar. O que ele queria dizer? Como assim ela já havia assinado? Camila, uma jovem modelo de pouco mais de 20 anos, de vestido prateado e sorriso petulante, se aproximou de Ricardo e passou os braços ao redor do pescoço dele. "Ai, amor, conta logo a novidade para ela." Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo virou-se para Camila e, sem a menor hesitação, beijou-a diante de todos. Um beijo longo, provocativo. Um beijo que fez os convidados explodirem em aplausos e assobios. O sangue de Juliana gelou. "Ricardo!" Sua voz quebrou. "Isso é uma piada, não é?" Ele limpou a boca com um guardanapo de linho e deu de ombros. "Não, meu bem, estou apenas oficializando o que já acontece há tempos. Você sempre foi cega demais para perceber." As pessoas ao redor riam. Algumas filmavam com seus celulares, capturando a humilhação completa. Juliana sentiu as pernas fraquejarem. "Eu dediquei minha vida a você", sussurrou, a voz tremendo. "Eu estive ao seu lado quando você não tinha nada." "Sim", Ricardo concordou, pegando uma taça de champanhe. "E agora eu tenho tudo. Mas você não faz mais parte disso." As lágrimas queimaram os olhos de Juliana.
Mas ela se recusou a chorar ali, na frente de todos. Você não pode simplesmente me jogar fora como se eu fosse lixo. Ele deu de ombros novamente. Posso sim, e fiz. A raiva borbulhou dentro dela. Isso é ilegal. Eu vou lutar por meus direitos. Querida, você já perdeu. Você realmente acha que um juiz vai olhar para você com pena? Com os melhores advogados do país ao meu lado? Se quiser processar, fique à vontade. Mas enquanto isso, aproveite seu novo lar. Ele apontou para a foto do barraco imundo. Juliana sentiu o chão sumir. A voz de um segurança soou atrás dela. Senhora Juliana, por favor, precisamos que a senhora saia. Ela se virou, atônita. Sair? Essa casa não é mais sua, Ricardo disse casualmente, colocando um braço ao redor da cintura de Camila. E nem nada dentro dela. Suas coisas já foram mandadas para o barraco, pode ir buscá-las lá. Um nó se formou na garganta de Juliana. Você está me expulsando? Não quero uma ex-mulher rondando minha nova casa, ele respondeu, erguendo sua taça. Agora, se me dá licença, tenho uma festa para aproveitar. Os seguranças a seguraram pelos braços. Ela tentou se soltar. Tirem as mãos de mim! Mas ninguém a ajudou. Nenhum dos amigos que frequentavam sua casa, que elogiavam seus jantares, que a chamavam de querida. Eles apenas olhavam, alguns divertidos, outros indiferentes. Ela foi arrastada até a porta. Quando cruzou o grande portal de mármore, uma chuva forte começou a cair. Os seguranças a empurraram para fora. Boa noite, senhora. A porta se fechou atrás dela. A festa continuou. Ela estava na rua, sozinha, encharcada, sem dinheiro, sem nada. O mundo havia desabado em um único instante. A estrada de terra era longa e cheia de buracos. O carro que a deixara ali desaparecera rapidamente, levantando uma nuvem de poeira. Juliana ficou parada, imóvel, segurando a sacola de lixo preta que lhe deram, supostamente contendo seus pertences. O vento frio soprava forte, e o cheiro de terra molhada se misturava ao som das rãs coachando no lago próximo. Ela engoliu em seco e olhou ao redor. Tudo parecia abandonado. Árvores retorcidas cercavam a paisagem. Galhos secos rangiam com o vento. O lago, que um dia talvez tivesse sido bonito, agora era apenas um corpo de água estagnada, cercado por capim alto e lama. E então, ali, bem no meio daquela decadência, estava o barraco. Juliana sentiu o estômago revirar. A cabana de madeira estava podre. As tábuas rangiam ao menor sopro de vento. O telhado de zinco amassado estava coberto de ferrugem e musgo. As janelas não tinham vidro, apenas buracos escuros como olhos vazios observando-a. Quando ela se aproximou, uma porta improvisada de madeira rangeu e se abriu com um empurrão leve. O cheiro que saiu de lá de dentro foi como um soco no nariz. Mofo, umidade, sujeira. Ela entrou hesitante. O chão rangia a cada passo. O lugar estava infestado de mosquitos, e o teto gotejava em alguns pontos, formando pequenas poças no chão de madeira apodrecida. Havia um colchão sujo jogado num canto, sem lençóis. O que deveria ser um banheiro era apenas um buraco no chão, sem porta, sem descarga. Juliana apertou os olhos, respirou fundo. Ela queria acreditar que aquilo era um pesadelo, que, a qualquer momento, acordaria em sua suíte de luxo, com o aroma de café fresco e pão quente no ar. Mas não era um sonho. Aquilo era realidade. Ela, que um dia tivera tudo, agora não tinha nada. Um rato correu pelo canto da cabana. Juliana gritou e se afastou, tropeçando no próprio pé. A sacola de lixo com suas roupas caiu ao chão e se abriu. Entre as peças amassadas, havia uma única nota de R$ 50, dobrada de qualquer jeito. Era só isso que ela tinha. O coração dela acelerou. O desespero começou a tomar conta. Ela pegou o celular com dedos trêmulos e procurou um nome familiar nos contatos. Alô? A voz da mãe soou do outro lado. Mãe! Juliana soluçou. Pelo amor de Deus, me ajuda. Silêncio. Juliana continuou, o desespero transbordando. O Ricardo me deixou sem nada. Me mandou para um barraco imundo. Eu não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho onde ir. Eu preciso de você. A resposta veio fria, sem um pingo de compaixão.
Você escolheu esse homem, Juliana. Você sempre achou que era melhor do que todo mundo só porque se casou com um milionário. Agora colheu o que plantou. Juliana ficou em choque. Mãe, pelo amor de Deus. Se vira. A linha ficou muda. Juliana olhou para o celular incrédula. Ela havia sido rejeitada pela própria mãe. Ligou para outras pessoas, amigas, ex-colegas. Julie, nossa, que situação! Mas eu tô numa correria aqui, depois a gente se fala. Ah, que pena, querida, mas sabe como é, né? Tá difícil pra todo mundo. Amiga, eu queria ajudar, mas tô com um monte de conta pra pagar esse mês. Desligou o celular, atirou-o na parede. Ele bateu com um som seco e caiu no chão. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto. Ela se jogou sobre o colchão velho e chorou até dormir. O sol já estava alto quando Juliana acordou no dia seguinte. Seu estômago roncava de fome. Fazia mais de um dia que não comia nada. Ela saiu da cabana, os olhos ardendo, a pele pegajosa de suor. O calor era sufocante. O lago fedia a lama e folhas podres. Foi então que o viu. Um homem sem camisa, pele bronzeada pelo sol, puxando uma rede de pesca do lago. Os músculos dos braços se contraíam a cada movimento, e seu cabelo desgrenhado caía sobre a testa. Ele assobiava uma melodia qualquer, sem parecer perceber sua presença. Juliana ficou parada, observando. Ele então ergueu os olhos e a viu. Um sorriso brincou em seus lábios. Bom dia, princesa. Ela franziu a testa. Quem é você? Eu sou o cara que pesca aqui todo dia. Ele limpou as mãos na bermuda surrada e estendeu a mão para ela. Gabriel. Ela cruzou os braços, sem retribuir o gesto. Ele riu, balançando a cabeça. Cidade grande. Você mora aqui? Ali. Ele apontou para um chalé simples, mas bem conservado, um pouco mais afastado. E você é a nova dona do barraco? Juliana sentiu a humilhação esquentar sua pele. Não é um barraco, é só uma casa em condições ruins. Gabriel riu novamente. Claro. Ela olhou para a rede de pesca e estava cheia de peixes. O cheiro a fez salivar. Quer um peixe? Ele perguntou. Não preciso da sua caridade. Não é caridade, é comida. Você parece estar morrendo de fome. Eu estou bem. Ele ergueu uma sobrancelha. Se quiser continuar viva, vai ter que aprender a pegar no remo. Ela estreitou os olhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vida aqui não é como na cidade. Se você quiser comer, vai ter que aprender a se virar. Ela sentiu um misto de raiva e frustração. Obrigada pela dica. Ela se virou para ir embora. Quando mudar de ideia, eu tô ali. Ela não respondeu. Quando voltou para a cabana, se jogou na cama e fechou os olhos, tentando ignorar o ronco do estômago. O orgulho a mataria antes da fome. O tempo passou de forma implacável. Os dias foram longos, as noites frias. Mas Juliana, a mulher que um dia foi esposa de um milionário arrogante, agora era apenas Juliana, a sobrevivente. No começo, a adaptação foi um inferno. A fome a obrigou a engolir o próprio orgulho e aceitar a ajuda de Gabriel. No início, apenas pegava os peixes que ele deixava à porta de sua cabana, sem dizer uma palavra. Depois, aprendeu a limpar e cozinhar. Com o tempo, começou a acompanhá-lo até o lago, observando a forma como ele manejava as redes. Certa manhã, ele jogou um remo em sua direção. Agora é sua vez, princesa. Ela olhou para o remo e depois para ele. Você acha que eu vou remar? Se quiser comer, sim. Ela sentiu o rosto arder de raiva, mas no fundo sabia que ele tinha razão. E então, aprendeu. O remo era pesado, os braços doíam, as mãos criavam calos. Mas depois de alguns dias, ela já sabia conduzir o barco pequeno pelo lago. Depois, aprendeu a lançar a rede. E então, a puxá-la no momento certo. Não demorou muito para que também começasse a mexer na cabana. Trocou as tábuas podres por novas, improvisou janelas de lona e conseguiu um velho fogão a lenha. Plantou algumas ervas, aprendeu a fazer pão com o que tinha. O lago que antes era sua prisão, agora era seu refúgio. Mas nada disso a fez esquecer. Ela ainda sentia a raiva, a humilhação. E toda vez que fechava os olhos à noite, via o rosto de Ricardo rindo dela na festa. Via Camila jogando o cabelo enquanto agarrava seu ex-marido.
Sentia o gosto amargo da vingança crescendo dentro de si. Então, um dia, tudo mudou. Era uma tarde quente quando, depois de meses sem olhar redes sociais, decidiu abrir o celular antigo que havia guardado no fundo da mala. Ligou o aparelho e esperou. A tela piscou. E então, as notificações começaram a aparecer. Vídeos da festa de Ricardo surgiram na tela. Memes de sua humilhação se espalhavam pela internet. Mas o que a fez congelar foi uma notícia estampada em todos os portais. Ricardo Almeida anuncia construção de resort de luxo no Lago Azul. Novo empreendimento turístico promete transformar a região. Ela leu 1, 2, 3 vezes. Sentiu o peito explodir de raiva. O lago onde ela agora morava era seu próximo projeto. Ele queria destruir tudo, queria arrancá-la dali. Queria se livrar dela de uma vez por todas. Juliana jogou o celular na mesa e saiu da cabana furiosa. Caminhou até a casa de Gabriel, batendo a porta com força. Ele abriu, os olhos sonolentos. Que foi, princesa? Ela empurrou o celular para ele. Olha isso. Gabriel pegou o aparelho, leu a notícia e depois sorriu de um jeito enigmático. Tá vendo isso e só agora percebeu? Juliana franziu a testa. O que quer dizer? Ele cruzou os braços encostando-se no batente da porta. Eu sabia disso há semanas. O pessoal aqui da vila já tá sabendo. O tal do Ricardo quer comprar toda essa área. Já ofereceu dinheiro para metade dos pescadores. Ela sentiu um aperto no peito. E você? Gabriel sorriu de canto. Eu sou o único que ainda não vendeu. Juliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo na forma como ele disse aquilo a fez encará-lo com mais atenção. Por quê? Ele suspirou e entrou na casa, indicando para que ela o seguisse. Lá dentro, abriu uma gaveta e pegou um velho envelope de couro. Jogou na mesa e abriu. Juliana arregalou os olhos ao ver os papéis. Eram contratos, documentos, provas. Gabriel não era apenas um pescador. Eu não sou só um cara que joga rede no lago, Juliana, ele disse calmamente. Eu sou o dono de metade dessas terras. E tenho documentos que podem afundar esse projeto do Ricardo em segundos. Juliana sentiu o coração acelerar. Por que nunca me contou isso? Por que eu precisava saber quem você era de verdade? Ele olhou fundo nos olhos dela. E agora eu sei. E acho que chegou a hora de brincar com o destino. Ela prendeu a respiração. Você quer vingança? Ele perguntou. Ela sorriu lentamente. Mais do que tudo. O salão do Hotel 5 Estrelas no Rio de Janeiro estava lotado. O evento de inauguração do tão aguardado resort Lago Azul havia reunido empresários influentes, políticos e celebridades. O champanhe fluía livremente, os garçons circulavam com bandejas repletas de canapés sofisticados, e a música ambiente criava uma atmosfera luxuosa. Ricardo estava no centro de tudo, irradiando confiança. Vestia um terno sob medida, rodeado por investidores estrangeiros que sorriam satisfeitos. O discurso que acabara de fazer fora um sucesso. Agora, tudo o que ele precisava era selar os últimos contratos e garantir o financiamento milionário que consolidaria seu império. Ao seu lado, Camila exibia um vestido dourado justo, seu sorriso triunfante. Ela agora era a mulher do momento, a nova esposa do grande empresário Ricardo Almeida. Mas então, o ar mudou. Os cochichos começaram na porta do salão. Pessoas se viravam discretamente, os olhares curiosos e surpresos. Ela entrou. Juliana atravessou as portas como se tivesse nascido para aquele momento. Seu vestido vermelho longo abraçava suas curvas perfeitamente. A pele bronzeada reluzia sob a iluminação quente do salão. O cabelo caía em ondas sedosas, os saltos altos ecoavam contra o mármore, e seu olhar era impenetrável. Os convidados sussurravam. Todos pensavam que ela estava destruída, arruinada. Mas ali estava ela, mais forte, mais bela, mais perigosa do que nunca. Ricardo, ao ver Juliana, congelou. O sorriso presunçoso sumiu instantaneamente. Como isso era possível? Camila segurou seu braço com força. O que essa vadia está fazendo aqui? Juliana sorriu, como se tivesse ouvido uma piada deliciosa.
Pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom e bebeu um gole antes de se aproximar lentamente. Boa noite, Ricardo. Sua voz era um veneno doce. Ele demorou 1 segundo para reagir. O que você está fazendo aqui? Vim ver de perto o seu novo grande projeto. Ela olhou ao redor com fingida admiração. Muito impressionante. Aposto que os investidores devem estar muito satisfeitos com você. Ricardo estreitou os olhos. Não sei como você conseguiu entrar, mas isso não é lugar para você, Juliana. Ela fingiu um ar magoado. Nossa, que grosseria! Não vai me apresentar para seus novos amigos? Ele bufou, segurando o pulso dela. Não sei qual o seu jogo, mas saia daqui agora. Juliana inclinou-se sussurrando contra sua orelha. Tarde demais, Ricardo. O jogo já começou. Naquele exato momento, as luzes piscaram. O projetor que antes exibia imagens do resort no telão trocou repentinamente de apresentação. E então, os documentos surgiram na tela gigante. A plateia prendeu a respiração. O salão ficou em silêncio absoluto. Eram provas. Cópias de contratos fraudulentos, transferências bancárias ilícitas, subornos a funcionários públicos. Tudo assinado por Ricardo Almeida. Ele ficou branco como um papel. O murmúrio começou. O burburinho se transformou em gritos de indignação. Alguns investidores levantaram-se furiosos. O advogado de um dos fundos estrangeiros já pegava o telefone, ligando para a diretoria. Isso é um absurdo, Ricardo gritou. Juliana cruzou os braços. Vai dizer que não reconhece sua própria assinatura? Ele virou-se, os olhos chamejando de raiva. Foi você. Claro que fui eu, ela respondeu sem pressa. Achou mesmo que eu ia aceitar o que você fez sem revidar? Camila, que até então estava quieta, agarrou o braço dele. Ricardo, me diz que isso não é verdade. Ele não teve tempo de responder. A polícia entrou no salão. O delegado caminhou até o centro da confusão, seguido por 2 oficiais fardados. O burburinho no salão aumentou. As câmeras dos jornalistas giraram rapidamente na direção deles. Ricardo Almeida! O delegado ergueu um mandado. Você está preso por fraude financeira, falsificação de documentos e corrupção ativa. O salão explodiu. Isso é ridículo. Ricardo recuou. Eu sou um homem influente, tenho contatos. Os policiais avançaram, e ele tentou resistir, mas foi rapidamente imobilizado e algemado na frente de todos. Camila deu um grito esganiçado e se afastou como se ele fosse uma praga. Isso não pode estar acontecendo. Ricardo tentava argumentar. Foi um erro, eu posso explicar. Juliana aproximou-se devagar, parando bem à sua frente. O homem que um dia a humilhou, agora estava reduzido a nada. Ele ergueu os olhos para ela, desesperado. Juliana, por favor. Ela ergueu a sobrancelha. Por favor? Ele engoliu seco. Me ajuda. Você sabe que tudo isso é um exagero. Me tira dessa. Juliana inclinou a cabeça, fingindo pensar. Então, sorriu. Eu não preciso mais de você, Ricardo. Sua voz era fria como gelo. Agora é você quem não tem nada. Ele arregalou os olhos. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, os policiais o arrastaram para fora. O salão ainda estava em choque. Os flashes disparavam. Os jornalistas falavam ao vivo. E os investidores se entreolhavam, murmurando sobre como retirar seus investimentos antes que fosse tarde. Juliana virou-se e pegou uma nova taça de champanhe. Gabriel apareceu ao seu lado, um sorriso satisfeito nos lábios. Isso foi bonito de ver, ele comentou. Ela riu baixinho, bebendo o champanhe. Mas ainda não acabou. Ah, não! Ela virou-se para ele, seus olhos brilhando perigosamente. Agora é hora de eu recuperar tudo que é meu. O sol se punha sobre o lago, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Juliana estava na varanda da nova casa, sentindo a brisa fresca acariciar sua pele. Aquele lago, que um dia fora sua prisão, agora era sua fortaleza. O resort Lago Azul, que Ricardo tanto queria construir para alimentar sua ganância, agora pertencia a ela. Mas não como um paraíso para milionários arrogantes. Ela o transformara em algo muito maior. Um refúgio. O resort agora era um santuário para mulheres que, assim como ela, haviam sido traídas, humilhadas, abandonadas sem nada.
Um lugar onde recomeçar era possível, onde mulheres reconstruíam suas vidas, encontravam força umas nas outras e se tornavam independentes. Gabriel apareceu atrás dela, encostando-se ao batente da porta, um meio sorriso nos lábios. Tá pensativa? Ela suspirou, ainda observando a paisagem. Às vezes acho que ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Você fez acontecer. Ela virou-se para encará-lo. Os olhos dele brilhavam sob a luz do entardecer. Desde que entrara em sua vida, Gabriel fora o alicerce que ela não sabia que precisava. Um homem que não queria possuí-la, mas sim caminhar ao lado dela. Você já pensou em como tudo poderia ter sido diferente? Gabriel se aproximou, tocando seu rosto suavemente. Se eu tivesse te conhecido antes? Talvez. Mas, sinceramente, acho que tudo aconteceu do jeito certo. Você precisou cair para levantar ainda mais forte. Ela sorriu, tocando a mão dele em seu rosto. Eu não sei o que teria feito sem você. Não. Ele negou com a cabeça, os olhos fixos nos dela. Você teria se erguido de qualquer forma. Eu só tive a sorte de estar aqui para ver isso de perto. Ela sentiu o coração acelerar. Gabriel sempre soube exatamente o que dizer. Mas antes que pudesse responder, o barulho de um motor ecoou pelo lago. Juliana e Gabriel trocaram olhares. Um pressentimento ruim percorreu sua espinha. Afastando-se rapidamente, ela desceu os degraus da varanda e caminhou até a beira do lago. Um barco veloz cortava a água, vindo em direção ao pier. E então ela o viu. Ricardo. O rosto dele estava diferente. Mais magro, os olhos fundos, os cabelos desgrenhados. Ele não era mais o empresário charmoso e arrogante de antes. Agora, parecia um homem que não tinha mais nada a perder. O barco parou bruscamente, e Ricardo saltou para o pier, os olhos queimando de ódio. Juliana! Ele gritou, caminhando em passos firmes na direção dela. Gabriel imediatamente se colocou entre os dois. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz firme. Ricardo riu, um riso frio e desequilibrado. Você acha que pode me impedir? Ele passou a língua pelos lábios rachados. Acha que pode roubar tudo de mim e sair ilesa? Juliana ergueu o queixo. Eu não roubei nada de você, Ricardo. Apenas tomei de volta o que sempre foi meu. Mentira! Ele avançou um passo e Gabriel apertou os punhos. Você destruiu minha vida. Ela riu com escárnio. A sua vida? Você destruiu a minha primeira. Você me jogou neste lago como se eu fosse lixo. Eu te dei uma chance, ele gritou. Uma chance de aceitar seu lugar. Meu lugar nunca foi debaixo do seu pé. Ricardo olhou ao redor, o peito subindo e descendo rapidamente. Ele estava descontrolado. Eu vou acabar com você, ele rosnou. Se eu não posso ter isso, ninguém pode. Antes que Gabriel pudesse reagir, Ricardo sacou uma faca do bolso e correu na direção de Juliana. Ela congelou. Mas antes que a lâmina a atingisse, Gabriel se lançou sobre Ricardo. Os dois caíram no chão com força. O impacto fez a faca voar para longe. Eles rolaram pelo pier, trocando socos violentos. Ricardo tentou se levantar, mas Gabriel acertou um soco direto em seu maxilar, fazendo-o cambalear. Juliana assistia, o coração batendo descompassado. Mas então, Ricardo tropeçou. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. A água escura do lago o engoliu imediatamente. Juliana correu até a borda do pier e olhou para baixo. Ricardo se debatia na água tentando emergir, mas a corrente era forte. Me ajuda! Ele gritou, engolindo água. Juliana! Ela ficou ali, parada. Anos atrás, ele a abandonou naquele mesmo lago. E agora, o destino lhe devolvia a mesma moeda. Ele tossiu, lutando, tentando se agarrar a alguma coisa. Mas então, seu corpo foi arrastado para o fundo, e o lago ficou silencioso. O vento soprou entre as árvores. O sol continuava a se pôr. Juliana permaneceu olhando a superfície da água, esperando que ele emergisse. Mas ele não emergiu. Gabriel aproximou-se, segurando-a pelos ombros. Acabou, ele disse suavemente. Ela respirou fundo. A vingança estava completa. Semanas depois, a vida no refúgio Lago Azul continuava a crescer.
Juliana se tornara a líder do império que Ricardo nunca conseguiu construir. Naquela noite, ela e Gabriel estavam na varanda, observando a lua refletida no lago. Ela suspirou. Você acha que um dia eu vou esquecer tudo isso? Gabriel sorriu, puxando-a para seus braços. Não precisa esquecer, ele sussurrou. Só precisa viver. Ela olhou para ele, os olhos brilhando, e então ele a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de desejo e redenção. O vento soprou suavemente, as estrelas brilharam no céu. Juliana fechou os olhos, finalmente em paz. Ela havia perdido tudo uma vez, mas agora tinha o mundo em suas mãos.